Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai conversar sobre improbidade administrativa, aula número 2, exatamente, aula 2 da improbidade administrativa, e a gente vai continuar falando de aspectos gerais da improbidade e vai falar hoje sobre os atos de improbidade administrativa, que se estendem do artigo 9º até o artigo 11 da Lei de Improbidade. Vamos falar do enriquecimento ilícito, do prejuízo ao erário, da violação de princípios, tudo sobre aspectos constitucionais, administrativos e processuais do novo Código de Processo Civil, né? Ele já chegou com tudo, arrebentando um monte de coisa, né? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de ressarcimento de dano, a gente ainda está na parte de aspectos gerais da Lei de Improbidade Administrativa. Lá no artigo 5º, a lei prevê o seguinte: ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Então olha só que bacana. Houve lesão ao patrimônio público por ação ou por omissão do agente público. Tanto faz, uma coisa ou outra não interessa. Tanto a ação como a omissão, elas são relevantes para o ato de improbidade. Dolosa ou culposa. Olha que bacana isso, que a gente tem que prestar atenção, que é super importante. A gente conversou na aula passada que todo ato de improbidade administrativa ele é doloso e que por exceção tem uma categoria de atos que são culposos também, tá? Então, uma coisa super importante a ser gravado em termos de improbidade administrativa. O ato de improbidade administrativa ele é via de regra doloso, beleza? Doloso, ótimo. Porém, existe uma exceção. Existe o ato que é doloso e que é culposo, que está no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, quando a gente fala dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. A primeira classe de atos de improbidade administrativa está previsto no artigo 9º, que fala de enriquecimento ilícito por ato de improbidade administrativa. A segunda categoria são os que dão prejuízo ao erário. Estes que dão prejuízo ao erário podem ser dolosos ou culposos. E uma terceira categoria que é só dolosa também, é só doloso o ato, que é o de desrespeitar princípios constitucionais ou princípios aplicados à administração pública. Então, aqui no artigo 5º, ele deixa muito claro que ação ou omissão, dolosa ou culposa, que cause dano, ensejará o integral ressarcimento desse dano. Isso aqui está ligado diretamente o que a Constituição da República fala no artigo 37, parágrafo 4º. Lá na Constituição Federal, no 37, parágrafo 4º, fala justamente de que os agentes, os autores de ato de improbidade administrativa, eles terão que, havendo dano, ressarcir, reparar o dano de forma integral. Aliás, não precisa ir muito longe. O fato de que uma pessoa cause dano para a administração pública, ela vai ter que ressarcir a administração. Isso faz parte da responsabilidade civil de todo cidadão. Ocorre que aqui na improbidade administrativa, essa responsabilidade ela é tratada de forma mais precisa, né? E você precisa identificar, para responsabilizar o agente de improbidade, você precisa indicar qual foi a ação, qual foi a omissão, e se ela foi dolosa ou se ela foi culposa. Porque se ela foi culposa e foi de enriquecimento ilícito, mas causou dano ao erário, necessariamente ele não vai ter que responder. Se ela foi uma ação culposa, uma ação ou uma omissão culposa de desrespeito a princípios constitucionais, ele também não vai precisar responder. Porque a exigência é que ação ou omissão dolosa ou culposa que houver dano, a pessoa repare. Mas nós temos duas categorias em que não se admite o ato culposo. Então, se nessas duas características eu praticar o ato culposo, eu não vou ter que ressarcir, caso exista dano, tá? Entendeu? Não estou fazendo referência específica e exclusiva ao dever de reparação, mas ao fato de que o ato foi culposo quando a lei só prevê, em determinados casos, o doloso.
né? Foi um ato previsto no artigo 9º, culposo, que causou dano. Não vou ressarcir pela lei de improbidade, não. Posso ressarcir de outra forma, desde que prove que eu agi com dolo, né? Se ficar provado que eu agi com culpa, dificilmente eu vou ressarcir, tá? A obrigatoriedade de reparar o dano tem como fundamento de validade o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Ou seja, essa obrigação prevista no artigo 5º, ela busca validade constitucional, aqui no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, que estabelece a tutela, o dever de probidade administrativa e a necessidade de reparação de dano quando ele houver, né? O dano causado deve ser reparado independente de ação ou omissão dolosa ou culposa. O dano causado deve ser reparado independentemente de ação dolosa ou culposa. Observado que a responsabilidade culposa, ela vai estar adstrita ao artigo 10 da Lei de Improbidade. Quando ele fala que deve o dano ser reparado, independente de ação ou omissão dolosa ou culposa, ele está me reportando a responsabilidade civil. Não é especificamente a da lei de improbidade, mas sim a da responsabilidade civil. Beleza? Olha só. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Isso aqui é uma afirmação muito tranquila e clara de que o ressarcimento ele é induvidoso, ele vai acontecer, né? E que a lei de improbidade administrativa, ela nos autoriza, além do ressarcimento, a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, né? Indisponibilidade de bens, e aí isso entra justamente no ponto em que o ressarcimento de danos acaba ganhando um reforço baseado justamente na indisponibilidade de bens. Causei o dano, me recuso a pagar. Então eu vou no seu patrimônio. E a lei de improbidade prevê, aí vem o pulo do gato, né? Ela prevê um sequestro, uma cautelar de sequestro. Só que a cautelar de sequestro não existe mais. Não existe mais, acabou. Com o novo Código de Processo Civil, a cautelar de sequestro desapareceu. Então hoje a gente tem que usar o termo indisponibilidade de bens e justificar isso como uma tutela de urgência, talvez, lá do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil. Mas o fato é que o ressarcimento de bens não vai ser só por uma imposição judicial ou uma determinação da administração de que você deve ressarcir. Mas vai ocorrer, caso você se recuse a fazer, por indisponibilidade de bens. É o sequestro do seu patrimônio. O seu patrimônio vai ficar bloqueado. Se você tem carro, casa, dinheiro do banco, isso tudo fica bloqueado e você não pode dispor desses valores até que o dano seja ressarcido ou até que prove que você não tem responsabilidade sobre esse ponto, né, sobre essa questão. Qual que é a posição do STJ sobre essa questão? O requisito do periculo in mora, implícito no artigo 7º, parágrafo único da Lei 8429, que visa assegurar o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, o que inclusive atende à determinação contida no artigo 37. O STJ diz o seguinte, que o ressarcimento deve ocorrer para assegurar a reparação integral do dano, ok? Mas um ponto extremamente importante está aqui. O requisito de perigo estaria implícito no artigo 7º. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, que é o seguinte. O sequestro de bens era uma medida
cautelar, previsto no CPC de 73. O novo CPC, novo Código de Processo Civil, trata isso como tutela provisória. E aí ela pode ser uma medida de urgência. Esta urgência, segundo o STJ, ela é implícita no artigo 7º da 8429. É a lei de improbidade. 8429-92, que é a lei de improbidade. Muita gente defende que a urgência, a tutela, o perigo na demora deveria ser provado. Ficar provado necessariamente um fato que na sua existência impediria, por exemplo, a efetiva reparação. Ocorre que o STJ tem o entendimento de que o perigo na demora é inerente à medida, é inerente ao artigo 7º, ele já está implícito ali. Eu penso que é um posicionamento um tanto duro, né? Porque enquanto todo o sistema processual exige a prova do perigo na demora de uma decisão, ou exige a prova de um dano irreparável, irreversível, de difícil reparação, o STJ solta uma canetada dizendo assim, não, está implícito ali. Mencionou o artigo 7º é porque a situação é complicada, né? E isso estaria de acordo com o que fala o artigo 37, parágrafo 4º, né? Essa regra é direcionada ao agente público e ao particular que tem o dever de ressarcir. Porque a gente bem viu na aula passada que a improbidade administrativa ela pode ser praticada tanto pelo particular como pelo agente público. O particular na condição de beneficiário, na constituição de coautor do ato de improbidade, na condição daquele que fomentou, de que promoveu, de que de alguma forma instigou ou induziu o agente público a praticar o ato de improbidade administrativa. Mas o dever de reparação recai sobre ambos. E isso é um ponto extremamente importante dessa lei, porque muitas vezes o maior beneficiário é o particular e não é o agente público. Em caso de superfaturamento, por exemplo, a maior parte do dinheiro não fica com o agente público, fica com o particular. O agente público acaba ganhando uma comissão, digamos assim. Havendo enriquecimento ilícito, o agente público ou particular perderão o acréscimo patrimonial decorrente da improbidade. Isso aqui é extremamente interessante, né? Você, além de ter que ressarcir o dano causado, você vai perder o patrimônio que foi acrescido ilegalmente enfim, o patrimônio que aumentou na sua mão, né? Milagrosamente você tinha um patrimônio de 100 mil reais e depois de ser deputado federal ou estadual por 2 mandatos, seu patrimônio agora é de 100 milhões de reais, né? Em 8 anos você fez uma multiplicação financeira invejável até a Midas, né? O rei Midas não chegava à tua capacidade de produção de riqueza. Então a ideia aqui é que a punição seja severa. Além de você ter que ressarcir o dano causado pelo teu ato de improbidade, caso você tenha enriquecido ilicitamente, você vai perder o patrimônio que você acresceu de forma ilegal, de forma indevida. E esse é um ponto bacana porque quando o servidor toma posse, ele faz uma declaração de bens, né? O servidor toma posse, ele declara os seus bens. E aí, de repente ele aparece milionário do dia para a noite. Vamos olhar a posse dele, vamos olhar a declaração de bens dele. Alguns agentes públicos, quando tomam posse de algum cargo, já mostram a sua declaração patrimonial e ela é invejável a qualquer magnata, né? Mas em determinadas circunstâncias, como o Cabeça, por exemplo. O Cabeça, quando tomou posse, tinha uma bicicleta e alguns livros de direito. O patrimônio do Cabeça era esse. Hoje o Cabeça tem carro, tem casa, não é nenhum milionário, mas durante anos de trabalho conseguiu reunir algum patrimônio. Alguns servidores que chegam na mesma situação que o Cabeça chegou no serviço público, sem patrimônio, podem, de repente, em 3, 4 anos, ficar milionários. E isso é suspeito, porque o serviço público não foi feito para enriquecer ninguém. O serviço público ele é feito para dar
uma assistência à sociedade mediante pagamento de uma remuneração do servidor que dê a ele uma condição de vida digna, né? E aí, se você tem um enriquecimento ilícito, é justo que você perca, sim, esse valor acrescido indevidamente no seu patrimônio. Esse valor não merece ficar contigo, tá? Bloqueio de bens para o ressarcimento está previsto no artigo 7º. Prevê essa possibilidade quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, ensejar enriquecimento ilícito. Nessas duas situações, é admitido o bloqueio de bens. Via de regra, o bloqueio de bens sempre ele aparece nas ações de improbidade, mas sempre, dificilmente não tem esse pedido, né? Quem é que pode efetuar esse pedido de bloqueio de bens? A administração pública pode pedir ao Ministério Público que efetue sim esse bloqueio de bens. E o MP pode, de ofício, pedir o bloqueio de bens. Essa semana o Cabeça estava trabalhando num processo que tratava justamente de ação de improbidade administrativa contra uma grande construtora existente no Brasil. E essa construtora, na sua defesa, já falou o seguinte: não tem por que fazer bloqueio do meu patrimônio. Eu tenho muito dinheiro. A defesa deles, eu tenho muita grana. Não há risco de, caso eu venha a ser condenada, eu não pagar isso aí. Eu vou pagar, caso seja condenado. Então desbloqueio meu patrimônio. Interessante, né? É um argumento de defesa. Por quê? Porque muita gente pensa que o bloqueio de bens ele se presta apenas para garantir a reparação e que esse bloqueio de bens ele seria feito para evitar que a pessoa dilapidasse o patrimônio ou coisa do gênero. De fato, isso é verdadeiro. Existe uma razão nessa argumentação de que o bloqueio de bens deve passar por isso. Mas isso é uma noção lá do Código de Processo Civil, quando fala de cautelares. Eu tenho que resguardar um patrimônio aqui para garantir a efetividade daquele outro processo lá de reparação. Porque se eu não fizer isso, lá, ainda que o juiz mande reparar, não vai ter patrimônio, porque a pessoa está dilapidando, né? Acontece que a lei de improbidade não vê só isso. A lei de improbidade vê que existiu o dano patrimonial, não me interessa se você está dilapidando ou não. Eu vou bloquear seu patrimônio, até como uma medida pedagógica, uma medida punitiva para você ter que, além de reparar o dano, aprender que não se mexe com o patrimônio público, né? Não se utiliza do patrimônio público indevidamente. Tá? Olha esse julgamento aqui do STJ. Olha que bacana, galera. Processual civil ou administrativo, agravo regimental, embargo de declaração e recurso especial. Ação de improbidade administrativa, indisponibilidade de bens, risco de dano presumido. O ressarcimento ao erário. A decisão agravada na linha da jurisprudência do STJ, pela qual a indisponibilidade de bens previstas no artigo 7º, Lei 8.429 de 92, não está condicionada à comprovação de que a parte ré esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo. Deu parcial provimento ao recurso especial para determinar que a primeira instância reavalie o pedido de indisponibilidade à luz do entendimento firmado. Ou seja, o pedido de indisponibilidade de bens foi feito ao juiz de primeiro grau e o juiz negou. Falou, não tem notícia aqui, não tem notícia de que está dilapidando patrimônio. Aí o STJ falou o seguinte, peraí, mas não precisa ter notícia de que está dilapidando patrimônio. O risco é implícito e deve sim ser determinada a indisponibilidade dos bens apenas e tão somente como medida para reparação e para punição. Interessante, né? Ela é uma lei muito severa, a lei de improbidade administrativa, e acho que está certo, tem que ser severa mesmo. Quem mete a mão em dinheiro público, na grana pública, tem que se ferrar, tem que tomar fumo. Porque custa muito caro manter o Estado. E está ficando cada dia mais caro manter o Estado e o corrupto, né? São duas situações absurdas que a gente não consegue mais dar conta no Brasil. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o sequestro. Aqui, o MP pode efetuar o requerimento de ofício. Essa é uma das possibilidades. O Ministério Público pode, independente de pedido da administração pública, o Ministério Público pode, de ofício, solicitar o bloqueio. Mas vejam só, o MP solicita o bloqueio, o MP não faz bloqueio. E esse é um ponto extremamente importante. O Ministério Público não faz bloqueio de bens. Quem faz o bloqueio de bens é o Judiciário. O MP não pode fazer
A administração pública também não pode fazer. É o juiz que vai fazer esse bloqueio, vai criar a restrição, vai tornar indisponível um imóvel, uma conta bancária, veículos, ativos financeiros, enfim. O que for de patrimônio dessa pessoa vai ficar indisponível. Ou cabe nesse caso o bem de família? Olha, bacana, né? Boa pergunta. E o bem de família entra nessa rodada do bloqueio? Quando eu falo bloqueio de bens, você pode excluir o bem de família, você pode excluir conta salário, você pode excluir o salário também. Isso não fica bloqueado, tá? Por quê? Porque isso aqui está vinculado à dignidade humana. Dignidade humana. Princípio da dignidade humana. Então o bloqueio de bens ele pode sim ser executado, mas eu excluo o bem de família. Geralmente os magistrados não têm esse cuidado, né? Eles metem ficha, não querem nem saber e bloqueiam inclusive o bem de família. Aí o réu geralmente aparece no agravo e já fala, olha, esse é meu único imóvel, é meu bem de família, não pode ficar indisponível e essa é minha conta bancária, é minha conta salário, também não pode ficar indisponível. Meu salário não pode ser bloqueado, eu tenho que continuar a receber para poder sobreviver. Isso aqui está vinculado à ideia de dignidade humana. Então, por isso, nem todo sequestro vai atingir todo o patrimônio do cidadão, tá? A lei é dura, ela não brinca em serviço, não tem aqui na própria lei um trecho dizendo que se exclui isso, mas isso faz parte do sistema jurídico brasileiro. Outras leis proíbem esse tipo de bloqueio, né? O bloqueio era tratado como medida cautelar de sequestro. Por que era? Porque as cautelares no antigo Código de Processo Civil foram todas revogadas. A gente não tem mais cautelar hoje no atual Código. Hoje a gente tem o que a gente chama de tutela provisória, né? Olha só, o artigo 16 da Lei 8429 e o artigo 822, esse foi revogado, do Código de Processo Civil diziam justamente da tutela cautelar de sequestro, que não existe mais hoje. Essa tutela cautelar foi substituída por uma tutela provisória. O nome dela é tutela provisória, prevista no Código de Processo Civil novo, Código de Processo Civil de 2016. 2016 ou 2015? Agora eu fiquei na dúvida. E o que rola? Como é que eu faço um pedido hoje? Pode fazer um pedido de disponibilidade de bens hoje, já que não existe mais cautelar? Pode, sem problema nenhum. Só que eu não vou mais chamar de tutela cautelar, eu vou chamar agora de tutela provisória, baseada, por exemplo, na necessidade da reparação do dano, na urgência do caso concreto, e aí eu posso pedir uma tutela provisória, tá? Então o novo Código de Processo Civil fala lá no artigo 294, fala da tutela provisória, que pode ser uma tutela de urgência, uma tutela cautelar e uma tutela antecipada. Interessante isso, né? Antigamente a gente tinha a antecipação de tutela, e tinha a cautelar. Ambas previstas no Código. E todas elas giravam em torno de urgências. Agora, a gente não tem mais a antecipação de tutela de forma independente, nem a cautelar. O que a gente tem, para o caso de urgências, é o que o Código está chamando de tutela provisória. Tutela provisória. Belezinha? Sussa? Tranquilos? E é nessa tutela provisória do Código de Processo Civil que a gente vai encaixar a indisponibilidade dos bens, segundo o artigo 294 da lei do Código de Processo Civil. Antes, a lei de improbidade, a LIA, fazia referência ao artigo 822 do CPC. Esse aqui não existe mais, então agora ela deverá fazer uma referência. Na verdade, ela não vai fazer, porque ela não foi alterada, né? Mas quem mexe com o direito deverá observar o que fala o 294 do novo Código de Processo Civil.
Belezinha? Sussa, tranquilos? Uai, o que houve com a minha apresentação? Acabou? Ah, eu não mudei de tela, tá aqui. Pronto. Cabeça até assustou, cadê o arquivo? Vamos lá então. Os sucessores do agente público ficarão sujeitos à reparação dos danos, conforme prevê o artigo 8º da Lei 8429. A situação aqui é a seguinte. Você tem um agente causador do dano. O agente causador do dano faleceu e deixou o patrimônio. Faleceu e deixou o patrimônio. Esse patrimônio é repassado para quem? Para os herdeiros. O dano que ele causou para a administração é da ordem de 100 mil reais. E o patrimônio que ele deixou é de 50 mil reais. Os herdeiros sucedem o autor da improbidade. Os herdeiros sucedem o autor da improbidade. Mas aí, esses herdeiros vão pagar a conta até quanto? Porque o prejuízo causado pelo falecido agente de improbidade administrativa foi um prejuízo na ordem de 100 mil reais. Acontece que ele deixou um patrimônio de herança de 50 mil reais. Os herdeiros vão responder só até esse limite aqui. Até 50 mil. Cabeça, mas e a diferença dos outros 50 mil? Prejuízo para a administração. Cobra na próxima vida desse cidadão aí, quando ele reaparecer por aqui, ele cobra, né? Caso contrário, prejuízo, não vai ter como, né? Cabeça, mas e se o agente de improbidade tivesse deixado 500 mil reais de patrimônio? Opa, aí é diferente. Deixou 500 mil e o prejuízo que ele causou era de 100 mil, aí os herdeiros vão receber, na verdade, 400 mil reais. 400 mil reais. Belezinha? Sussa, tranquilos? Esse entendimento ele é extremamente importante, porque a Constituição estabelece uma regra de limitação da sucessão hereditária, em caso de dívida, de responsabilidade. Essa não é uma regra específica da Lei de Improbidade Administrativa. Essa é uma regra constitucional que se aplicou à Lei de Improbidade. A gente pode falar que o artigo 5º, inciso 45 da Constituição, tem uma eficácia radiante. Por que uma eficácia radiante? Porque ela afeta a Lei de Improbidade Administrativa, assim como o julgamento sobre a sucessão em caso de necessidade de ressarcimento de bens. Outra coisa importante que você tem que observar é que essa sucessão na reparação de atos de improbidade administrativa, ela é uma sucessão para ressarcimento de bens. Eu não vou suceder, por exemplo, o meu pai numa punição de perda da função pública ou suspensão de direitos políticos. Não, eu só posso sucedê-lo em caso de reparação patrimonial, tá? Tudo limitado ao valor da herança. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, olha só, aqui na Constituição, no artigo 45, a gente traz a regra que fala justamente da limitação da responsabilidade sucessória dos herdeiros. Olha só, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido, ou seja, até o limite do valor da herança.
Foi aquilo que a gente falou. Se ele deixou um dano ao erário de 100 mil reais, mas deixou um patrimônio de 50 mil reais, os herdeiros não vão receber nada, porque esses 50 mil vai ser tudo direcionado para pagar o dano. Agora, se ele tem um patrimônio de 500 mil reais, passo aqui 100 para pagar o dano e os herdeiros vão receber 400 mil reais. Cabeça, mas os herdeiros não teriam que pagar todo o valor do dano independente do patrimônio deixado? Não. Por quê? Porque esse princípio constitucional, essa garantia constitucional, que é chamado de intransmissibilidade da pena, não admite que o dano causado por outra pessoa seja repassado para os seus herdeiros. Isso contraria todo o sistema jurídico que existe no Brasil e isso violaria uma garantia fundamental prevista no artigo 5º da Constituição da República de 1988. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos para frente, que agora a gente vai conhecer os atos de improbidade administrativa. A gente vai falar de cada um deles, como eles são. Mas antes é extremamente importante lembrar que existem classes de atos de improbidade administrativa. Atos que causam enriquecimento ilícito, atos que causam prejuízo ao erário, atos que atentam contra princípios administrativos. Esses princípios aqui podem ser princípios constitucionais e também princípios infraconstitucionais, tanto um como o outro. Tá? Constitucionais e infraconstitucionais. Lembrando que no prejuízo ao erário é aquele que admite ação dolosa e ação culposa. Beleza? Todas essas três classes acabam desembocando onde? Ato de improbidade administrativa. E é a lei que faz essa divisão, não é a doutrina. O mais importante de se observar é que a lei é que faz essa divisão, não é a doutrina que faz, tá? Olha só, atos de improbidade administrativa são divididos em três categorias. Os que importam enriquecimento ilícito, que são considerados atos de gravidade alta. Ou seja, esses atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, eles são considerados muito graves pela administração, pela legislação brasileira. Quero te chamar a atenção para uma situação. Quando a gente fala em enriquecimento ilícito, é extremamente importante lembrar que o enriquecimento pode ser lícito. Sim, decorrente do trabalho sério e honesto de determinado agente público. Então não dá para afirmar que todo enriquecimento é ato de improbidade administrativa, de forma alguma. Apenas o enriquecimento ilícito, só aquele que é baseado na ilicitude, que foi adquirido de forma criminosa, de forma desonesta. Esses são os atos de enriquecimento ilícito, são atos diretamente decorrentes da corrupção. Sim, exatamente, da corrupção. Muitas vezes, como eu estava falando no início da aula, o servidor, quando tomou posse, não tinha um pique ruído de patrimônio. E agora ele é dono de fazendas, dono de aviões, dono de imóveis, muito dinheiro do banco. Alguma coisa está errada. Alguma coisa vai estar muito errada, porque provavelmente esse enriquecimento, esse acúmulo patrimonial pode ser de ato de corrupção. Aqui, essa classe de atos de improbidade administrativa, eles estão muito ligados aos atos de corrupção, tá? E essa modalidade só é admitida na forma dolosa. O enriquecimento ilícito é só na forma dolosa. Isso quer dizer que se você enriqueceu sem querer, e ilicitamente sem querer, você não praticou ato de improbidade administrativa. É uma bizarrice, né? Eu acho isso uma bizarrice, porque se você é agente público, é sinal que você passou num concurso público ou foi nomeado para um cargo. Você tem um discernimento suficiente para saber o que é certo e o que é errado, em especial no tocante ao trato com a administração pública. Mas aí o legislador, desocupado, resolve colocar que o caso de enriquecimento ilícito é só se a conduta de improbidade for dolosa, tá?
Ação ou omissão dolosa que possibilita o agente público oferir vantagem indevida, vantagem ilícita. Não há modalidade culposa para essa espécie de ato de improbidade. Isso, como eu disse, é um problemão sério, né? Exige que o enriquecimento exista em razão de exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade. O enriquecimento ilícito ele vai estar muito vinculado ao exercício da função, à atividade funcional que esse agente público pratica. Mas pode acontecer que um particular que não tem nada a ver com a administração, ele também enriqueça ilicitamente, mas aí houve o concurso do agente público. O agente público enriqueceu e, paralelamente com ele, também enriqueceu o particular. O professor Alexandre Maza fala na sua obra que o artigo 9º ele é um rol exemplificativo de atos de improbidade administrativa, que nem tudo que é improbidade administrativa está classificado lá no artigo 9º, por exemplo, né? Então tenha sempre em mente isso, são exemplos de atos de improbidade administrativa. Eu não acho muito sadio nem muito saudável considerar isso como exemplo, porque num país feito nosso, onde se é rasgada a Constituição diariamente, qualquer um vai poder pegar, fazer uma interpretação extensiva e dizer que um determinado ato é de improbidade administrativa, ainda que seja só para prejudicar um adversário político, por exemplo, né? Então acho que no Brasil isso é muito complicado. Falar em normas incriminadoras exemplificativas, né? Não é só o professor Alexandre Maza que fala, outros tantos grandes professores, assim como ele né, falam do rol exemplificativo. Eu prefiro considerar como um rol taxativo, mas essa é uma opinião pessoal do Cabeça, baseada na questão de segurança jurídica, tá? Baseada na questão de segurança jurídica. Na tua prova, você pode marcar o que está aqui, ó. Na tua prova, peraí, vamos voltar, não chegou a hora da capa preta, da tela preta ainda, né? Na tua prova, você pode colocar que é um rol exemplificativo, sim. Que ainda que o examinador não concorde contigo, você tem aqui doutrina para mostrar para o examinador que ele não é absolutamente correto, ou que que existe uma outra visão sobre o mesmo assunto, né? Aos que causam prejuízo ao erário e indiretamente causam enriquecimento ilícito. Geralmente o prejuízo ao erário ele é acompanhado do enriquecimento ilícito, porque quando alguém enriquece ilicitamente em ato de improbidade administrativa, é quase sempre decorrente de algum prejuízo causado para a administração. Não é sempre, é quase sempre decorrente de algum prejuízo causado para a administração. Por que eu falo isso? Por uma razão muito simples. Os atos de corrupção, via de regra, eles geram prejuízo para a administração pública. Considerados atos de gravidade média, interessante, né? O prejuízo para a administração, previsto lá no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, é classificado pela doutrina como um ato de improbidade administrativa de gravidade média. Não é de gravidade alta. Gravidade alta é enriquecer ilicitamente. Nesse momento, o legislador entendeu que aquele que enriquece ilicitamente com ato de improbidade merece uma punição mais rigorosa do que aquele que só causa prejuízo à administração pública. Cabeça, é possível causar prejuízo e enriquecer, pegar os dois? Pode. Um agente, um autor de ato de improbidade administrativa, ele pode ser responsabilizado tanto pelo prejuízo ao erário, como pelo enriquecimento ilícito, pelas duas coisas. Ele pode ser responsabilizado até por uma terceira situação, por ferir princípios constitucionais ou princípios aplicados à administração pública. O fato de você praticar um ato previsto no 10 não quer dizer que você não está sujeito a ser responsabilizado por um do artigo 9º. Pode aplicar tudo junto. E não bastasse, a lei de improbidade ainda admite que você responda criminalmente e civilmente pela mesma conduta. Puxado, né? Era para a corrupção ter acabado no Brasil, porque uma lei dessa, ela simplesmente destrói a vida patrimonial daquele que praticou ato de improbidade administrativa. Porque além de reparar dano, perder função pública, ainda existe a multa, que em alguns casos pode chegar a 100 vezes o valor da remuneração. Bacana, né? Puxado, né?
O artigo 10 também apresenta um rol exemplificativo, segundo o professor Alexandre Maza, né? A ação ou omissão, dolosa ou culposa, causadora de prejuízo. Olha, aqui é muito bacana e a gente tem que prestar atenção. Dolosa ou culposa. No artigo 9 a gente estava falando só da dolosa. Agora no artigo 10 admite-se a culposa. E a única modalidade de ato de improbidade administrativa culposa é aquela que se encontra no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. E não é artigo 10º, tá? Porque existe uma lei que determina como deve ser pronunciado essa numeração em termos legislativos. No caso do 10 e não 10º, é por decorrência de lei. 10, 11, 12, não tem artigo 11º, 12º, artigo 200º, 24º, não tem isso não. É artigo 224, artigo 225. Agora, você tem do artigo 1º ao 9º, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Né? É uma frescurada isso sem tamanho, né? Mas enfim, artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa fala justamente dos atos de improbidade que podem ser dolosos ou culposos. Exige análise do elemento subjetivo, dolo ou culpa, e isso é extremamente importante. Quando a gente vai analisar dolo ou culpa, eu tenho que provar que no dolo o agente quis agir daquela maneira. Ele agiu de má fé, ele agiu disposto a causar prejuízo, ele agiu disposto, interessado a obter um resultado, o resultado chamado prejuízo ao erário. Ou ele agiu de forma negligente, ele agiu de maneira imprecisa, né, que a gente chama de imperícia, ou ainda ele agiu imprudente, eu já falei, né? Imprudente, ou ainda ele agiu de forma imprudente. As modalidades de culpa são negligência, imperícia e imprudência. Uma das três modalidades ele praticou. O que vai ter que ser provado também nos autos. Não dá para simplesmente falar que foi culpa de forma genérica, negativo. Você vai ter que dizer qual delas. Olha, ele foi imperito, ele foi imprudente, ele foi negligente. Tá? Por que é assim que tem que se provar o elemento subjetivo, ou seja, dolo ou culpa? Para evitar a teoria do avestruz. Lembra da última aula, a teoria do avestruz? Ostrich Instructions. A ideia de punir mesmo aquele agente público que se faz de besta, que fecha os olhos, não tem nada a ver com isso, não vi, não sabia, não existe essa situação, não vi, não sabia, porque o administrador público tem o dever de zelar, e o dever de zelar elimina a possibilidade da desculpa não sabia, né? Aquela geração NS, não sei, não sabia, enfim, não vai rolar. Então a prova do dolo é essencial, e a prova da culpa também, né? Muito comum em atos discricionários em que não se conhece o efetivo resultado. Então, o prejuízo pode ser causado, por exemplo, numa situação de... Vou te dar um exemplo. Olha só. Há muito tempo atrás, um órgão ambiental federal adquiriu uma frota de veículos, tá? Adquiriu uma frota de veículos e adquiriu pelo menor preço. Caminhonetes. E realmente, naquela época, aquela caminhonete era mais barata no mercado. Acontece que, apesar de ser a caminhonete mais barata do mercado, era a caminhonete que tinha o maior custo de manutenção do mercado. Enquanto uma L200 você encostava na oficina para fazer uma revisão e gastava, sei lá, R$400, com aquela lá para fazer a mesma revisão você gastava 800, o dobro, né? Enquanto uma pastilha de freio de uma Hilux custava aí, sei lá, R$300, dessa outra caminhonete custava 1.000. É absurdo, a diferença de preço é absurda. O que aconteceu? Quando a administração teve a necessidade de fazer manutenção dos veículos e reparação de alguns que estragaram, ela percebeu que ela não ia dar conta. Porque era muito caro. Não ia dar conta. E aí não tinha a opção de mandar para oficinas paralelas, né, oficinas que não são concessionárias, porque não tinha licitação para isso. Resultado, esses carros ficaram encostados. Eles não foram usados por muito tempo. Até que chegou um ponto que o carro ficou inservível para a administração. E ele foi doado, alienado, enfim, por aí, se desfizeram dos veículos.
Mas o que eu causei para a administração? Prejuízo. Poxa, mas eu estava licitando, cabeça, e minha intenção não era causar prejuízo. Sim, sua intenção não era. Mas alguém deu um vacilo muito grande. Qual foi o vacilo? De não discutir, não se pesquisar sobre o custo de manutenção. E esse custo de manutenção acabou gerando um prejuízo enorme para a administração, que perdeu uma frota inteira de veículos. Isso é um baita de um prejuízo. Ninguém aqui enriqueceu ilicitamente, porque a licitação foi feita de forma correta, né? Só que o resultado final... prejuízo. Prejuízo para a administração. Vou te dar um outro exemplo. Cabeça fez uma licitação no Ministério Público da União e o Cabeça conseguiu no pregão um desconto para combustível na ordem de 3% sobre o valor encontrado na bomba. Então, se a gasolina tivesse a R$1, a empresa que forneceria o combustível venderia para a gente por menos 3% de desconto. Beleza. Esse foi o desconto máximo alcançado nessa licitação. O custo dessa licitação? Praticamente R$10 mil. O desconto encontrado para mais de 100 mil litros de combustível, salvo engano, não chegava a R$10 mil. Não chegava a R$10 mil. E aí eu te pergunto, isso eu enriqueci ilicitamente? Não. Mas causou prejuízo? O Cabeça causou prejuízo? Não, o Cabeça não causou prejuízo porque não foi o Cabeça que escolheu a modalidade de licitação e não foi o Cabeça que fez o projeto básico dessa compra. O Cabeça só executou o projeto básico de compra. Mas nitidamente é uma ação causadora de prejuízo. Eu consigo um desconto muito pequeno por um valor muito alto de despesa, né? É aquela história, o molho sai mais caro que o peixe, né? Muitas vezes não compensa fazer, então, né? Busca-se então com essa análise a existência da má-fé. Provada a má-fé, fica evidente o dolo, e aí não tem como escapar. Nem alegando que você não sabia, né? A geração não sei não está ferrado, porque a teoria do avestruz vai detonar com elas. Muito comum em atos discricionários em que não se conhece o resultado, como esse que eu te falei, da aquisição da caminhonete e do desconto alcançado numa licitação de combustível. E isso tudo cai em prova, cabeça? Olha aí. 2016, FCC, prova do TRT de Mato Grosso, prova para analista judiciário. Olha só o que apareceu aqui. Dentre as condutas prescritas como atos de improbidade na Lei 8429, aquela que admite conduta apenas culposa, prescindindo de demonstração de dolo, é a descrita em qual desses dispositivos? Eu não estou aqui analisando os dispositivos em si, mas em si a classificação entre dolosa e culposa e a sua exigência na prova. Olha lá, letra A. A que admite apenas culposa, atos de improbidade administrativa, atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, tal como permitir que sejam realizadas despesas sem autorização na legislação. Ou seja, isso causa prejuízo ao erário. Isso está onde? Artigo 10. Então está no artigo 10, admite a possibilidade dolosa e a possibilidade culposa. Belezinha? Sussa, a letra A é a nossa resposta correta. Mas vamos analisar a B, C, D aí para a gente verificar o que tem de errado. Olha lá, elenca hipóteses de atos que atentam contra princípios da administração pública. Parou, pode parar aí, não precisa nem continuar lendo. A gente está falando de atos de improbidade administrativa que de alguma maneira eles atentam contra princípios da administração pública. Belezinha? Tranquilos? Sussa? Essas ações aqui que atentam contra princípios é só na modalidade dolosa. Só na modalidade dolosa, não vai rolar na modalidade culposa. A culposa é só do artigo 10. A violação de princípios está no artigo 11. Trata dos atos que importam enriquecimento ilícito. A gente acabou de ver que enriquecimento ilícito é só doloso. Só doloso, beleza? Sussa, tranquilos? Letra D. Elenque hipóteses que causam prejuízo ao erário. Olha lá. Desde que restem comprovados os danos causados ao erário e a violação dos princípios básicos que informam a atuação da administração. Negativo. Duas coisas erradas. Independe de dano. Independe de dano. Prejuízo ao erário independe de prova do dano. Eu não preciso provar esse dano. E violação aos princípios básicos eu também não preciso provar. Eu preciso provar que aquele ato foi praticado. Tá? Implica recebimento para... Desculpe.
O dano tem que ser provado, tá doido? O dano tem que ser provado, tem que mostrar, ó, o prejuízo é aquele ali, tá? O que eu não preciso comprovar é a violação aos princípios básicos, tá? Implica recebimento para o autor da conduta de benefícios financeiros, pois fica presumido prejuízo ao erário. Não. O recebimento de benefícios não tem nada a ver com prejuízo ao erário. O recebimento de benefícios tem a ver com enriquecimento ilícito, que é ação dolosa. Ação dolosa, né? Vamos só confirmar o nosso gabarito. Nossa resposta, olha lá, letra A. Essa aqui, prova de 2016. Bacana, né? Agora é assim, quando aparecer a tela preta aqui, pode preparar. Questão de prova. Os que desrespeitam os atos de improbidade administrativa que desrespeitam a administração pública ou desrespeitam os princípios da administração pública são considerados atos de gravidade baixa, ou seja, terão punições mais leves, né? Rol exemplificativo, segundo o professor Alexandre Maza, desnecessária produção de dano efetivo. É aqui que não cabe o dano efetivo, tá? É aqui. A cabeça fez a confusão ali. Quando eu descumpro princípios, eu não preciso comprovar o dano. Agora, quando eu caso prejuízo à administração, sim. Tem que fazer a prova do dano que vai materializar o ato de improbidade, né? Ação ou omissão dolosa, que possibilite ao agente público oferir vantagem indevida e ilícita. Não há modalidade culposa para essa espécie. Bom, acho que ficou bem claro que o 9 e o 11, que são números ímpares, é só ato de improbidade doloso. E no 10, que é um número par, eu tenho a possibilidade de doloso e culposo. Combina, né? Número ímpar, uma coisa só. Número par, duas coisas. Então, qual é o que admite culposo e doloso? É o 10, o número par. Doloso e culposo. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos agora conhecer os atos de improbidade administrativa em si, tá? Todos eles. Tá bom? A cabeça vai tomar um pouquinho do Gatorade dele aqui. Para ajudar na recuperação, né? Porque gravar essas aulas, uma seguida da outra, acaba chegando uma hora que o organismo, ó... Por isso que é bacana quando você está estudando, você dá um tempinho, vai lá, faz um lanchinho, não vai comer uma costela recheada, né? Você só vai comer uma coisinha lá, uma bolachinha de sal ou uma fruta, né? Toma um suquinho, toma uma água, se hidrata e volta a estudar. Se volta até mais animado, revigorado, né? Ou toma um Gatorade, igual o cabeça fez, né? Um isotônico de forma geral, não precisa ser o Gatorade, um isotônico de forma geral. Por que isso? Deixa mais ligadão? Não. Reposição de sais minerais que a gente perde, inclusive quando estuda. A atividade mental é muito intensa na hora do estudo. E isso gera um consumo, sim, de carboidrato, de proteína, de sais minerais. Então a reposição deles ajuda no estudo também, tá? Agora só não vai se empanturrar de comida, porque aí você vai dormir. Aí todo o sangue do seu cérebro vai para sua pança, você vai ficar fazendo digestão e vai, ó, roncar e dormir. Belezinha? Vamos analisar agora o artigo 9 da Lei de Improbidade Administrativa. Todos esses atos aqui falam de uma coisa só: enriquecimento ilícito. O cabeça teve a pachorra de trazer todos eles para dentro da aula. Por quê? Por uma razão muito, muito simples. O examinador cobra o que está no texto. Pensa num cara maldoso. É o examinador de concurso. Ele vai te cobrar, não essa teoria que a gente conversou agora há pouco, ele vai te cobrar exatamente isso aqui, ó. Maldade, né? Decoreba pura. Então vamos lá, vamos fazer a leitura com calma. E aí, isso já ajuda na memorização, né? Olha só. Constitui ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º. Ó, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, dê o necessário destaque para o indevida. Porque eu posso oferir vantagem patrimonial
devida, merecida, lícita. Eu só vou estar enriquecendo ilicitamente quando a vantagem patrimonial for indevida, for criminosa, for fruto de algum ato de corrupção, por exemplo. Mas se eu tenho uma vantagem patrimonial decorrente do meu trabalho honesto, eu não estou inserido em ato de improbidade administrativa. Vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo. Outra condição que você tem que grifar. Em razão do exercício do cargo. Mandato, olha que legal, né? Função, emprego ou atividade nas entidades previstas no artigo 1º. Ou seja, na administração direta e indireta, até nas figuras dos particulares que colaboram com a administração. Então vejam só, quando a gente fala em enriquecimento ilícito, algumas condicionantes, alguns requisitos têm que ser observados. Primeiro, a vantagem patrimonial tem que ser indevida, tem que ser ilícita, tem que ser muitas vezes até criminosa, né? E eu tenho que auferir essa vantagem em razão da atividade pública que eu exerço. Eu conheci uma pessoa que ele era um grande gerente de uma empresa de computadores, uma multinacional. E essa empresa um dia falou para ele assim, olha, nós precisamos de uma sede aí nessa cidade onde você mora. Então agora eu vou te responsabilizar pela aquisição ou construção de uma sede da nossa empresa. Ele falou, tudo bem, ótimo, vou providenciar isso. E era um cara muito articulado, um executivo muito inteligente. E o que foi que ele fez? Ele comprou uma casa num bairro muito chique de uma cidade no país e reformou toda a casa para fazer a sede da empresa. E os donos dessa multinacional, os presidentes, diretores, vieram conhecer, num passeio ao Brasil, vieram conhecer, ficaram deslumbrados com a casa. Acharam que o trabalho que ele fez foi fantástico, né? Eles tinham visto a foto inicial, tinham até olhado preocupados. Nossa, que tapera é essa? E de repente ele fez um mega do escritório. Detalhe, nessa mega reforma, ele chamou um amigo que superfaturou toda a reforma. Os valores empregados na reforma daquele imóvel daria para fazer quase que 3 iguais. Quase que 3 iguais. Esse cidadão que eu conheci, só com o superfaturamento da obra, ele comprou um terreno e construiu a casa que morava com a família. Triste, né? É ato de improbidade administrativa? Não. Não é ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque a empresa que eu estou mencionando é uma multinacional privada, ela não tem nada a ver com o serviço público, não recebe dinheiro público de lado nenhum. Segundo, ele recebeu vantagem indevida? Sim, recebeu vantagem indevida. Porém, ele estava no exercício de cargo público? Não. Estava ocupando um mandato eletivo? Não. Função pública? Não. Emprego público? Afinal de contas, era uma empresa? Não, era uma empresa privada, uma multinacional. A atividade que ele exercia era em alguma empresa que recebia subvenção, ou incentivo, ou capital superior ou inferior a 50% de recursos públicos? Também não. Então ele não praticou ato de improbidade administrativa, ele praticou atos irregulares, sim, condenáveis, criminosos, tem uma série de crimes nessa história toda aí, mas improbidade administrativa não. Agora, o mesmo exemplo, e se fosse uma autarquia pública? Improbidade administrativa. Ele construiu a casa dele, comprou o terreno e construiu a casa dele com o dinheiro do superfaturamento. O que acontece? Perda do patrimônio adquirido indevidamente. E se ele falecer? Os filhos, os sucessores, respondem até o limite da herança. Até o limite da herança. Beleza? Sussa, tranquilos? Então, muito cuidado com essas informações aqui, porque a vantagem tem que ser indevida e a pessoa tem que estar no exercício de uma atividade pública, tá bom? Além de, obviamente, está inserido nesse contexto de empresa pública, administração pública, direta ou indireta. Vamos lá analisar cada um dos atos.
Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indiretamente, a título de comissão, percentagem, gratificação, ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrentes das atribuições de agente público. Presentinho é ato de improbidade, filho. Não me venha com presentinhos na administração pública, porque pode caracterizar ato de improbidade administrativa. Tudo bem que a gente vai estudar ainda o princípio da insignificância na improbidade administrativa, mas o fato é que a legislação proíbe presentinhos. Como diz um amigo meu que é procurador federal, agradinho. Foi só um agradinho, né? Não dá certo. Quando eu trabalhava no Ministério Público Federal lá em Cuiabá, lá no Mato Grosso, eu com um determinado procurador, nós atuamos num caso de quilombolas. A gente estava trabalhando para reconhecer a área desses quilombolas. E aí a gente fazia um trabalho sério, organizado e que deu resultados positivos. A área foi reconhecida pela administração pública e pelo judiciário. Os quilombolas ficaram tão felizes, que um dia eles chegaram lá no órgão e na frente de todo mundo eles falaram assim: cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Chama o Rodrigo. Aí o Rodrigo foi lá atendê-los, porque eu estava acostumado a atendê-los, né? Me deram um pote desse tamanhão de doce de leite feito por eles lá. Ó, esse é para você e esse é para o doutor fulano de tal. Eu, na hora, fiquei muito constrangido. Porque eu sabia da legislação, sabia do presentinho, estava na frente dos meus outros colegas, mas também por educação eu sabia que aquilo estava sendo feito de coração, eles não queriam algum benefício, alguma vantagem, mas eu fiquei constrangido. E aí os meus colegas tudo de olho para ver, e agora, o que o cabeça vai fazer? Vai recusar, né? Aí eu falei: olha, dona fulana, muito obrigado, mas não tinha necessidade. Não, tem sim, eu sei que você gosta de doce, já me falaram, e esse aqui fui eu que fiz. Falei: não vou recusar, né? Eu falei: então tá bom, então eu vou, para todos os nossos colegas hoje aqui, a gente está ganhando, né? Falei assim: a gente está ganhando, o Ministério Público está ganhando um pote de doce de leite. Não, Rodrigo, é você, para você, leva para sua casa. Foi desse jeito, né? E aí vinha justamente nesse ponto do presente. Só que, por que eu não pratiquei ato de improbidade administrativa recebendo esse presente? Porque aquelas pessoas não tinham interesse nenhum em negociar qualquer coisa que fosse com o pote de doce de leite. Então não era um ato de improbidade, mas eu acabei tendo que dividir com todo mundo, porque meus colegas não me deixaram sair do órgão sem dividir aquele doce de leite, muito bom por sinal, né? Foram os quilombolas do Quilombo Mata Cavalo, lá em Nossa Senhora do Livramento, no estado de Mato Grosso. Foi um trabalho muito bacana e que eu me orgulho muito de ter participado, tá? Olha só, outros atos de improbidade administrativa que a gente vai conhecer agora, previstos no artigo 9º, que geram enriquecimento ilícito. Perceber vantagem econômica, direta ou indiretamente, para facilitar a aquisição, a permuta ou a locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º, por preço superior ao valor de mercado, né? Ou seja, isso aqui se chama propina. Exatamente. Perceber vantagem econômica direta ou indiretamente. Diretamente, toma aqui a mala de dinheiro. Indiretamente, vou reformar seu apartamento, vou reformar seu sítio, né? As coisas acontecem assim, né? Perceber vantagem econômica, direta ou indiretamente, para facilitar alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao do mercado. Então, olha que interessante, né? Aqui, o ato de improbidade é facilitar a aquisição por preço superior, ou seja, a administração vai
despender dinheiro, vai adquirir alguma coisa, ainda que seja por permuta ou locação, mas ela está gastando para adquirir alguma coisa, um serviço ou um bem, por valor superior ao mercado. Aí o outro inciso vem falar da mesma situação, só que agora a administração não vai adquirir, mas ela vai alienar, ela vai se desfazer do bem público, né? Para e pensa, um imóvel na Avenida Paulista pertencente à Prefeitura de São Paulo, um prédio de 10 andares, aí pertence à Prefeitura de São Paulo. Aí vai vender por 10 milhões de reais o prédio. Na Avenida Paulista, vale muito mais. Mas vale muito mais do que 10 milhões. Pode ser um prédio de 50 anos, mas ele vale muito mais de 10 milhões. 10 milhões deve valer só o terreno dele. Tá? Então, tá alienando por um valor inferior ao preço de mercado. Tá? Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição, olha só, ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como usar do trabalho dos servidores públicos, empregados públicos ou terceiros contratados para essas entidades. Aqui a gente tem o que é chamado de desvio de finalidade. Desvio de finalidade. Muitas ações de improbidade são ajuizadas pelo Ministério Público Federal por conta disso aqui. Uso indevido de equipamentos públicos. O último caso que eu peguei foi de um prefeito aqui do estado de Goiás, que estava se utilizando de máquinas para carregadeira, motoniveladora, adquiridas com recursos federais do PAC 2, e ele estava usando isso na fazenda dele e na fazenda do sogro dele. Brincadeira, né? Ele foi processado por ato de improbidade administrativa, porque ele estava usando máquinas públicas ou máquinas que estavam à disposição da administração pública para abrir estradas no interior da fazenda dele. Né? Não eram estradas que cortam as terras dele, não é uma estrada pública, de um bem público, de um bem de uso comum do povo. Não, era a estrada dele, que só ele e os parentes e amigos e famílias utilizavam. Né? Improbidade administrativa. E o emprego de servidor para fazer serviço particular? Como tem? E aí a gente tem aí uma submissão do servidor público que acaba se sujeitando a fazer esse tipo de atividade e um abuso de poder daquele que detém o comando hierárquico daqueles servidores ou daquele servidor. Tá? Belezinha? Sussa! Tranquilos? Então, meu amigão, nada de presentinho, nada de usar equipamento público, tá? Você tá lá trabalhando na administração, sossegado, e de repente chega seu chefe e flagra você usando o computador do órgão, a internet do órgão para navegar no Facebook ou para tentar assistir as aulas do Cabeça no maisadministrativo.com.br. Não vai rolar, filho. Você vai receber ainda uma taca de improbidade administrativa, tá? Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para tolerar, esse é bem direcionado, tá? Para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou ainda aceitar promessa de tal vantagem. Isso aqui é muito direcionado para o pessoal da área de segurança pública, né? Não me venha aí fazer vista grossa a determinadas práticas criminosas. Se você não agir, chumbo, né? Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição, avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadoria ou de bens fornecidos a qualquer das entidades da administração.
sempre que a gente fala em aquisições da administração pública, a gente pensa em licitação. E aí eu posso licitar a aquisição de coisas e aquisição de serviços. Beleza. Mas aí eu fiz aquisição de coisas, fiz aquisição de serviços. Quem é que me garante que aquilo que eu comprei é que está sendo entregue? Existe um servidor ou um grupo de servidores que são designados para fazer o recebimento de equipamentos ou o recebimento de serviços. Esses servidores, a norma é direcionada para esses servidores. Tá? Esse dispositivo aqui exige que o servidor detenha competência para medir, avaliar, pesar, medir outra vez para verificar a qualidade, né? Ou características. Ele tem que ter essa competência. Se ele não tiver essa competência e ele fizer alguma coisa errado, esse dispositivo não vai encaixar para ele. Esse dispositivo só vai se encaixar, só vai ser imputado para aquele servidor que detém a responsabilidade legal de justamente ter que medir uma obra pública, por exemplo. Ele vai ser designado por portaria, o engenheiro fulano de tal vai ser designado para fazer a medição. Olha que interessante. Vai ser designado para fazer a medição da construção de um viaduto. Aí ele chega lá, não faz medição nenhuma, vai tomar cafezinho com o engenheiro da obra, já aproveita e conversa com os chefes da empresa e tal, e fala, olha, a medição hoje teria que dar R$1 milhão, pelo menos. Mas o que a gente produziu não dá mais que 800 mil. E aí, será que você podia colocar aí que deu 1 milhão, né? Depois a gente corre atrás e no próximo repasse eu faço o acerto com você, né? Ah, mas diferença de 200 mil é muito dinheiro, acho que não vai dar certo. Não, mas olha só, de repente, 10, eu sei que é muito dinheiro, mas ó, 10% desse valor fica contigo. Então, cara, as conversas são assim, nesse padrão de sujeira, né? de porquice, de malandragem, né? Mas aí, o cara da medição ele foi designado por ato administrativo para fazer aquela medição. Então ele pode ser responsabilizado por este ato de probidade administrativa. Agora manda o cabeça, que não entende nada de medição. Ele vai lá e vai fazer a medição e faz errado? Não, por esse ato eu não posso responder. Aliás, é até questionável a minha medição, porque eu não teria competência para realizar a medição. A competência, o recebimento exige que o servidor detenha essa competência. Caso contrário, ele não vai praticar esse ato de improbidade. Pode praticar um outro, mas este aqui não. Esse aqui, por exemplo, que é direcionado para o pessoal de segurança pública, dificilmente vai ser aplicado para um médico do Serviço Público de Saúde. Até porque ele não detém competência para tolerar ou deixar de tolerar atos criminosos dessa ordem, de contrabando, de tráfico. Não vai rolar, né? Não vai rolar, tá bom? O próximo, adquirir para si ou para outrem no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou renda do agente público. Ou seja, você ganha 4 mil por mês e chega no seu trabalho com um Land Rover que custa 400 mil. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, tá? Um caso real que aconteceu comigo e com a minha esposa. Minha esposa fez uma declaração de renda ao Tribunal Regional do Trabalho. E o Tribunal Regional do Trabalho segurou a declaração de renda dela, montou um processo administrativo e falou, olha, vem esclarecer o seu patrimônio. Ele é incompatível com a sua renda. Nossa, minha esposa até tremeu. Eu falei, como assim, né? Estava em estágio probatório ainda, né? Aí ela foi lá, tirou cópia de todo o processo administrativo, trouxe para mim, eu olhei e falei, onde é que o maluco tirou isso, né? Porque o servidor não batia muito bem na cabeça. Na verdade, ele estava seguindo uma orientação do TCU. E a orientação do TCU era para fiscalizar as declarações de imposto de renda dos servidores que, por alguma razão, identificasse que existia uma incompatibilidade patrimonial. E aí o imóvel que nós morávamos, realmente, aquele imóvel não era compatível com a renda da minha esposa. Não era. E aí eles estavam questionando justamente isso. Pô, você mora num imóvel que custa tanto, mas você não tem essa renda. O que está acontecendo? Esclareça. Tá bom. Aí eu peguei em 2 páginas e fiz o esclarecimento. Imóvel anterior pertencia a quem? A este cabeçudo que vos fala. Foi vendido na data de tanto e com o dinheiro nós adquirimos o segundo imóvel. E detalhe, na declaração de imposto de renda da minha esposa existe uma informação.
declaração do marido e o valor da declaração do marido. Então não é só a renda dela que deve ser considerada, mas a renda do casal. Acabou a conversa. Não encaixou nisso aqui. Por quê? Porque aí existia compatibilidade. Os dois trabalhando teriam condições, sim, de ter aquele imóvel que não era nada demais. Era um imóvel simples, como muitos outros que tem por aí. Mas sei lá, alguém resolveu fazer um pente fino lá naquele TRT, né? Se identificasse uma desproporção, ia tomar uma ação de improbidade. Mas certeza que ia tomar uma ação de improbidade, tá? Aceitar emprego, olha que bacana esse é um dos mais legais. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para a pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Ou seja, você, por exemplo, é fiscal da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária. E aí uma rede gigante de restaurantes aí do Brasil chega e fala para você, ô cabeça, seguinte, cara, você podia ser meu consultor, né? Afinal de contas, você é o cara que mais sabe de legislação, de vigilância sanitária no planeta. Vem cá, quanto você quer ganhar para ser meu consultor? Aí o cabeça acha, atividade privada, não tem acúmulo de cargo, né? É o seguinte, eu quero ganhar 100 mil por mês para ser teu consultor, filho. Fechou a cabeça, dá conta do banco aí que eu já vou depositar a primeira. Mas com essa consultoria, eu não quero nenhum auto de infração, hein? Porque ela tem que ser bacana, tem que ser 100%, entendeu, cabeça? O cabeça entendeu, né? Vai ganhar 100 mil por mês. E aí o cabeça aceitou comissão, o assessoramento, a consultoria, dançou. É um abraço para o gaiteiro. Vai responder por ato de improbidade administrativa. Aliás, existe uma legislação no Brasil que é chamada de Lei de Conflito de Interesses. A gente trabalhou essa lei quando falou de atos administrativos. A Lei de Conflito de Interesses ela é extremamente importante no Brasil porque ela cria uma quarentena para o agente público que exerceu determinados cargos na administração pública, como chefe da ANEEL, chefe da Anatel, chefe da Anvisa, da Petrobras, do Banco do Brasil, do Banco Central. Eles ficam numa quarentena que eles não podem ser contratados por nenhuma empresa que exerça atividade vinculada àquela que ele fiscalizava. Por que isso? Porque é um conflito de interesses. Como chefe, por exemplo, do Banco Central, ele tem informações extremamente privilegiadas sobre o mercado financeiro. Qualquer banco vai querer contratar o presidente do Banco Central hoje. Por quê? Porque ele tem acesso a um volume de informações absurda. E aí os bancos vão nadar de braçada, né? Quem tem essa informação vai comprar antes, vai deixar de comprar para não tomar prejuízo ou para ter grandes lucros. A lei de improbidade faz parte desse microsistema para evitar esses conflitos de interesse. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direto ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração que esteja obrigado. Quem pratica este ato aqui, também pratica o ato de peculato. Tá? Também pratica o ato de prevaricação. Beleza? Pratica o ato de corrupção passiva, tá? Aí, analisando o contexto, recebimento de vantagem econômica para deixar de fazer um ato de ofício, para omitir um ato que deveria praticar, aí analisando qual foi o ato que ele deixou de fazer, circunstâncias como esse contexto aconteceu, você pode encaixar no peculato, pode encaixar na prevaricação, pode encaixar na corrupção passiva. E por aí vai. Esse é um exemplo muito interessante de quando um ato vai ser responsabilizado por crime penal, por um tipo penal qualquer, né? E por ato de improbidade administrativa. Dupla punibilidade, né? Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas, valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. A gente está enfrentando um problema no Brasil hoje extremamente grave, que é da questão da Lava Jato, dessa loucura da política brasileira, que é um caos, virou um samba do crioulo doido, né? E num episódio desses aí apareceu que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, só tem 12 containers
12 containers de presentinhos. Difícil, né? 12. Você deve ter uma pequena fortuna ali só em presentinhos. Algumas pessoas afirmam que parte daqueles presentinhos são do acervo patrimonial da Presidência da República. Dentre esses acervos existem obras de Cândido Portinari. São alegações, tá? Não estou dizendo que isso é a real. Estou dando um exemplo de alegações que ainda não foram confirmadas pela Justiça. Mas tudo indica que parte daquele patrimônio seria da República, da União. Olha onde é que encaixaria a improbidade administrativa. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial. Caso venha a ser confirmado pela Justiça que, por exemplo, o quadro do Cândido Portinari encontrado num dos containers tenha o tombo patrimonial da Administração Pública Federal, além do crime de peculato, apropriação ou furto, vai depender de como aconteceu, rola isso aqui. Cabe uma presidente da República pratica improbidade? O presidente da República pratica crime de responsabilidade administrativa, previsto na Constituição, artigo 86, e na Lei 1079 de 50. Mas nós estamos falando do ex-presidente e não do atual presidente. Fica a dica, né? Fica a dica. O ato de improbidade é aplicado para ex-presidente. O crime de responsabilidade é para o atual presidente. Existe uma condição temporária nessa história toda, tá? Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do patrimônio da administração, mencionadas no artigo 1º. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos agora analisar todos os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo à administração pública previstos no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que admitem por ação ou omissão dolosa ou culposa. Vamos lá? Facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas, valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. Ou seja, estou facilitando, estou ajudando o patrimônio da administração a ser transferido para um particular. Vou te dar um exemplo concreto disso. Estado de Mato Grosso, o ex-governador do estado de Mato Grosso, que inclusive está preso hoje. Ele foi preso, fez tanta coisa, tanta barbaridade que já está preso. Ele autorizou a alienação de um terreno pertencente ao estado de Mato Grosso para uma igreja, uma determinada igreja, de uma determinada vinculação religiosa lá. Pronto. O terreno era avaliado em mais de 7 milhões de reais. E o terreno foi, assim, de forma facilitada, transferido para o patrimônio daquela igreja especificamente. Que por acaso ele frequentava, né? Verdade. Aqui, ó. O cabeça, e agora? Ele responde por improbidade ou crime de responsabilidade? Ele é governador ou ex-governador? O cabeça, ele falou que ele é preso. Então, tá, ele é preso. Hoje ele está preso. Ele é ex-governador. Lei de improbidade administrativa. Se fosse o atual governador, crime de responsabilidade de governador, tá? Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo da administração pública, o acervo patrimonial das entidades previstas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie. É possível uma empresa privada se utilizar de bens da administração pública? Sim, é perfeitamente possível, desde que exista autorização para tanto. Se não houver autorização, o uso não pode acontecer, porque seria ato de improbidade administrativa que estaria causando prejuízo para a administração. Vou te dar um exemplo bacana disso. Os indígenas, eles têm uma saúde específica para eles, um atendimento de saúde específico para eles, tendo em vista as peculiaridades da cultura e o trato que você tem que ter com eles.
Muitas empresas são contratadas para prestar serviços médicos a esses indígenas, mas a contratação é de profissionais e não de toda uma estrutura de locomoção, de acomodação e tudo mais. Então a empresa privada pode se utilizar, por exemplo, de um veículo oficial para se dirigir até a aldeia indígena, que muitas vezes é de um local inacessível. A empresa pode muitas vezes se utilizar de uma embarcação da administração pública para se dirigir até a aldeia. Não tem por que uma associação de médicos ter barcos, que eles só vão usar disso caso eles tenham que ir até uma aldeia indígena. E no Brasil, muitas aldeias indígenas ficam em locais inacessíveis, que ou você chega de barco ou chega de helicóptero. E quando é de carro, são estradas muito ruins, né? Então, nesse caso, há uma autorização da administração para utilizar a estrutura de logística da FUNAI, por exemplo. Sim, a administração autoriza, vai até um servidor da FUNAI. Isso não seria considerado como prejuízo. Não. Agora, não há essa autorização e a empresa usa barcos, usa veículos, um helicóptero, aí dá problema, aí dá improbidade, tá? Porque não tem autorização. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º. Sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Tem lei regulando esse tipo de doação? Tem. Lei de licitação. Lei de licitação. Licitação dispensada. Artigo 17. Lá existe a possibilidade de você permutar, trocar, doar bens inservíveis para a administração e entregar isso para outro órgão da administração pública. Né? Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Ou ainda, a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao mercado. Isso é causador de prejuízo. Parece uma redação super semelhante com a do artigo 9º, né? Que fala lá facilitar a locação, alienação ou então facilitar a aquisição. Mas lá existe um plus. Receber a vantagem. Aqui não tem. Você viu receber vantagem? Você viu receber algum presentinho, benefício, comissão? Aqui é o ato especificamente. Por isso que ele se admite na forma dolosa e culposa, porque eu não tenho um elemento subjetivo diverso daquele elemento que seria o de simplesmente doar, por exemplo. Eu estou doando, mas porque na verdade lá por trás eu vou chegar na instituição e vou falar assim, me dá minha parte. Né? Eu fiz uma doação aí de 100 televisores LCD inservíveis para a administração, agora você me dá 10. Não tá, isso não aparece aqui, porque não é essa a finalidade. Né? Pode acontecer sim, fiz a doação, facilitei e depois eu chego por trás e recebo a minha doação. Aí vai enquadrar no 9º e vai enquadrar aqui no 10 também. Beleza? Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao mercado. Veja só, aqui no 10 eu estou preocupado com o ato de facilitar. Você vai responder pela facilitação. Facilitou? Facilitei. Levou vantagem? Não, nenhuma. Tudo bem, vai se ferrar porque você facilitou. Se não podia facilitar. Você colaborou, concorreu de alguma maneira para causar prejuízo para a administração. Então você vai se ferrar junto com o cara lá. Facilitou? Facilitei. Obteve vantagem? Obtive. Ah, é? Então você vai responder pela facilitação e vai responder pela obtenção da vantagem devida. Responde pelas duas coisas, no artigo 9º e no artigo 10. Tá vendo a diferença? No 9º, a preocupação é com o teu enriquecimento. Você enriquece em razão de um ato qualquer. No 10, a preocupação é só com o ato. Não quero nem saber se você enriqueceu ou não. O 10, a preocupação é saber se você praticou ou não aquele ato. Pratiquei. Então, pelo 10, você já responde. Ah, mas eu não recebi vantagem nenhuma. Não tem problema nenhum. Mas pelo 10, você responde. Aqui no 10, eu não preciso comprovar vantagem patrimonial. Tem que comprovar o prejuízo. Lá no 9º, o que eu tenho que comprovar? Que você enriqueceu. Ilicitamente. Realizar operação financeira sem observação das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Pedalada fiscal. Esse aqui é o caso de pedalada fiscal?
Não, não é. Por que não é? Porque a pelada fiscal, em tese, praticada pela Presidente da República, não se enquadra como ato de improbidade administrativa. Enquadra-se como crime de responsabilidade administrativa. Cabeça, assim, não tem condição, cabeça. Ué, eu vou aplicar essa lei para quem, então? Vai aplicar essa legislação, por exemplo, para um vereador, prefeito, governador. Governador não, governador está fora também. Prefeito também está fora. Vamos lá. Vereador, deputado, senador, presidente de autarquia, presidente de empresa pública, presidente de sociedade de economia mista, reitor de universidade. Aqui, ó. Realizou operação financeira sem autorização legal, pedalada fiscal. Para presidente da República, não é improbidade, é crime de responsabilidade. Por que você está falando isso, cabeça? Porque o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é de que aqueles que estão sujeitos a regras especiais por crime de responsabilidade administrativa não praticam um ato de improbidade administrativa. Fica esperto, né? E o STJ fala o quê? O STJ fala um pouquinho diferente. O STJ fala que a lei de improbidade administrativa também se aplica para agentes políticos, inclusive aqueles sujeitos a uma legislação específica de crime de responsabilidade administrativa, exceto para presidente da República. Só essa é a diferença entre um e outro, tá? Então, fica muito esperto. Esse é um tema bacana para a prova por conta de todo o contexto do país hoje. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares. Pedalada fiscal, além da lei de responsabilidade fiscal, que tem um crime para isso. Você conceder isenção tributária sem ter estudo de impacto orçamentário, isso é bucha de canhão, quebra o país, ou o estado, ou o município. Frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Aqui essa é uma norma direcionada especificamente para o pessoal da comissão de licitação, ou para o pregoeiro, e também para os particulares que participam da licitação. E que de alguma forma estão tentando causar prejuízo para a administração pública. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Pedalada fiscal também, tá? Agir negligentemente, olha só, negligentemente se chama culpa. Agir culposamente na arrecadação de tributos ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Ou seja, hoje eu arrecado, amanhã não arrecado, hoje eu fiscalizo, amanhã não fiscalizo. Isso é negligência, deixar de fazer o que se deve fazer. Você está sendo negligente. Liberar verba pública sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Tem crime específico para isso. Aplicação irregular de verba pública, está lá no Código Penal. E tem um outro delito que é crime de responsabilidade administrativa previsto no Decreto 201 de 67, aplicado para prefeitos, que é isso aqui, aplicação irregular de verbas públicas. E também tem na 1079 para presidente da República, governadores e ministros de Estado. Além disso tudo, vai rolar uma improbidade. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça licitamente. Ou seja, eu estou facilitando o prejuízo para a administração com o objetivo específico de enriquecer alguém. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição da administração, mencionadas no artigo 1º, que é aquele caso do prefeitão. Aqui ele entra pelo ato, não entra pela vantagem que ele recebeu, porque ele deixou de gastar uma pequena fortuna para pavimentar a pista dentro da fazenda dele, né? Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sem observar formalidades previstas em lei, ou seja, sem observar licitação, né? Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observância das formalidades previstas em lei. Causei prejuízo para a administração. Eu estou assumindo um rateio de despesas de consórcio público sem ter custo para isso. Eu não posso assumir a despesa, né?
facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas, mediante celebração de parcerias sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis. Prejuízo para a administração outra vez. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas ou verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública. Né? Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise da prestação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Estou falando aqui do Sistema S, estou falando aqui da OSS, estou falando aqui do OCIP. Tudo isso encaixa aqui, tá? Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem estrita observação das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Liberar recurso de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Tudo isso são atos causadores de prejuízo. Em nenhum momento a gente verificou ali a obtenção de vantagem. A obtenção de vantagem tem para os mesmos atos como obtenção de vantagem lá no artigo 9º. Aqui no artigo 10 eu tenho que me preocupar exclusivamente com o ato em si, tá? E agora vamos analisar o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que fala justamente da violação dos princípios aplicados à administração pública. Aqui eu só vou falar de atos dolosos, só de atos dolosos. O culposo não rola aqui, tá? Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Desvio de finalidade. Eu estou praticando ato com desvio de poder, abuso de poder, modalidade de desvio, espécie de desvio de poder, né? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Isso aqui é crime também, prevaricação, por exemplo. Né? Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Dever de sigilo funcional. Lembra do conflito de interesses que eu falei que eles ficam na quarentena, não podem ser contratados por determinadas empresas? É por isso aqui. Cabeça, mas e se o cara era presidente da Agência Nacional de Petróleo? Ok. E aí ele perde o cargo, sai, enfim. Ele não montou consultoria, não foi contratado pela Petrobras, nem pela Shell, nem pela Texaco, nenhuma empresa de petróleo do país. Tá bom. Mas assim, em conversas informais, ele dá uma dicasinha ali, uma dicasinha aqui. Ele responde por ato de improbidade? Lógico que responde. Se ele mesmo fora do exercício do cargo, mas em razão das informações que ele obteve durante o tempo que ele praticou, exerceu o cargo, quero dizer, durante o tempo que ele exerceu o cargo, ele vai responder pela improbidade sim, tá? Negar publicidade de atos oficiais. Vou publicar um concurso público, só meus amigos vão ficar sabendo, né? Frustrar a licitude de concurso público. Olha aí, ó, outro exemplo, né? Deixar de prestar contas quando seja obrigado a fazê-lo. Isso aqui é extremamente comum. Nossa, como é comum. Como tem ato de improbidade por conta disso. Muitos prefeitos, em especial de cidades de interior, não prestam contas no tempo devido. Todo ano você, meu amigão, ou alguém que você conhece, é obrigado a fazer um ajuste anual de imposto de renda. E a Receita Federal te diz o seguinte: filho, você tem até tal dia para apresentar para mim. Apresente de qualquer jeito, ainda que incompleta. Depois você faz a retificação, não tem problema nenhum. Agora, deixar de apresentar qualquer coisa para mim, você vai tomar uma multa pesada, por sinal. Então, o que rola? Aqui é o mesmo raciocínio. Você deixou de prestar conta quando deveria prestar. E aí os órgãos de controle vão atrás de você, porque eles querem saber por que é que você não prestou contas. Né? E quando você se recusa a prestar contas, você, gestor público, existe uma tomada de contas oficial. O TCU ou o TCE
vai fazer a sua tomada de contas independente da sua vontade. E aí, filho, é problema na certa. Além do controle do TCU e do TCE, que vai gerar uma punição específica daquele órgão, você ainda vai responder por improbidade administrativa. Tá? Ou, se você estiver sujeito a uma legislação específica, vai responder por crime de responsabilidade administrativa. Ou, se você se convencer que o STJ é que tem razão, você vai responder por improbidade administrativa, por crime, por crime de responsabilidade administrativa e ainda vai tomar ferro pelo TCU ou pelo TCE. Tá? Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiros, antes da respectiva revelação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Olha que doido isso, né? Você está sabendo que vai existir, por exemplo, uma baixa no preço de, sei lá, de combustível. O combustível no Brasil vai ser de 50 centavos o litro da gasolina e 45 centavos o litro do álcool. Sonho, né? E aí você é um cara que compra muito combustível. Você para, você trava, não compra nada, esperando o quê? Você está acumulando dinheiro da venda de um combustível um valor elevado, porque você sabe daqui tantas horas ou tantos dias você vai ter um combustível num preço muito mais barato. Ou seja, você vai poder comprar infinitamente mais combustível, repor seu estoque e ter muito mais ainda, né? Você se utilizou de informações privilegiadas. Descumprir as normas relativas à celebração de fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Isso aqui é show de bola, né? Se a sua cidade não tem meio-fio rebaixado, se não tem corrimão com identificação para portadores de necessidades visuais, se você não tem ônibus que possibilite o acesso, ou seja, se a acessibilidade na sua cidade é zero ou quase zero, você está bem perto de tomar uma ação de improbidade administrativa por conta disso, tá? Beleza? Sussa? Pois é, terminou. E para a próxima aula a gente vai verificar o quê? As penas, as punições correspondentes para todos esses atos de improbidade administrativa que a gente acabou de ver. Hoje eu te apresentei, meu amigão, uma teoria sobre os atos de improbidade e os tipos de improbidade administrativa. Quando eu falo tipo de improbidade administrativa, eu não quero fazer uma relação com o tipo penal lá do Código Penal. Não é esse o meu interesse. Nenhum, por sinal. Porque a lei de improbidade não trata de crime de nenhuma ordem. A lei de improbidade é uma lei de caráter civil, tá? Ela não é uma lei de caráter criminal. Tem muita gente boa por aí que fala que improbidade administrativa é um crime. Não, não é um crime, ela não tem nada a ver com crime. O processo dela é todo na seara civil, beleza? Ocorre que existem penas, punições, punibilidades, e a gente vai trabalhar na próxima aula justamente esse tema. As penas para o artigo 9º, as penas para o artigo 10, as penas para o artigo 11. E de quebra ainda vamos tratar de algumas outras teorias, como a aplicação do princípio da insignificância na improbidade administrativa. A insignificância que vem lá do direito penal, a gente vai jogar aqui na lei de improbidade, vai discutir se cabe, se não cabe, beleza? Não perca a sua próxima aula. Siga o Cabeça no Instagram, Rodrigo Abelmonte, ou no Facebook, Rodrigo Abelmonte, ou no Periscope, quando a gente faz as nossas aulas lá, todas de acesso gratuito, né? Inscreva-se no canal do LAC Consultoria no YouTube para você estar sempre atualizado com boas notícias e boas aulas de preparação de concurso público. E acesse mais administrativo e mais constitucional o site do Cabeça. Acredite em você. Estude constitucional e administrativo com cabeça. Exatamente. Lá você já sabe que você vai encontrar artigos, vai encontrar textos, vai encontrar lista de exercício, vai encontrar material de aula, né? E ainda tem o Papo Cabeça, né? O Papo Cabeça que a gente conversa sobre assuntos relacionados a concurso público, não diretamente as matérias de direito constitucional e administrativo, além dos cursos específicos que você encontra aqui no Mais Administrativo e no Mais Constitucional. Belezinha? Sussa, tranquilos? E não esqueça de avaliar a nossa aula. Por favor, avalie a nossa aula, é fundamental, porque a tua crítica é a nossa oportunidade de melhorar, de fazer melhor, né? De sanar algum erro, algum defeito. E o teu elogio é um incentivo para a gente continuar melhorando sempre. Belezinha? Meu amigão, bonitona, forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.